Você pode ser forte por fora, pode ter status, conquistas e até a admiração dos outros, mas se não domina a própria mente, tudo isso não passa de fachada. Porque o verdadeiro inimigo não está do lado de fora, ele vive dentro de você. Ele aparece na forma de pensamentos que não param, medos que se multiplicam e vozes que insistem em dizer que você não é capaz. É essa guerra silenciosa, travada na sua própria cabeça, que define quem realmente você é. A mente indisciplinada cria prisões invisíveis. Ela te mantém acordado quando deveria descansar, te faz reagir quando deveria ficar em silêncio, te arrasta para preocupações que nunca se concretizam. É como viver acorrentado a algo que ninguém pode ver, mas que consome todas as suas forças. Muitos passam a vida inteira assim, acreditando que são livres, quando na verdade nunca escaparam das correntes internas. Mas existe um caminho, um conjunto de princípios que não são frases de efeito nem promessas vazias, mas armas mentais para quem deseja conquistar o próprio interior. Se você continuar ignorando isso, vai viver sendo conduzido pelo caos. Mas se decidir ouvir até o fim, vai descobrir como erguer uma mente inabalável, capaz de atravessar qualquer tempestade. Por isso, já deixe o seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários a frase "Vou dominar minha mente". E preste atenção, porque neste vídeo nós vamos mergulhar em 5 ensinamentos estoicos profundos, que não são simples conselhos, mas chaves para que você finalmente assuma o controle da sua vida a partir do domínio da sua mente. Agora, vamos ao vídeo. 1. A mente é seu único território invencível. Tudo o que você possui no mundo exterior está sujeito ao acaso. A riqueza pode desaparecer, a saúde pode falhar, as pessoas podem ir embora e até mesmo sua reputação pode ser destruída em um instante. Nenhum desses elementos é verdadeiramente seu, porque todos estão expostos a forças que não controla. Existe, porém, um espaço que ninguém pode invadir sem a sua permissão: a sua mente. Esse é o único território invencível, e é nele que se decide a sua verdadeira liberdade. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará a força." Essa frase resume o que significa tratar a mente como uma fortaleza. O imperador romano comandava legiões, controlava vastos territórios e ainda assim reconhecia: tudo isso era frágil, passageiro. O que permanecia sob seu domínio até o último instante era o modo como ele escolhia pensar, reagir e interpretar os fatos. O erro mais comum é acreditar que a paz depende de como o mundo nos trata, que basta conquistar mais, ter mais ou ser reconhecido por mais pessoas para finalmente se sentir seguro. Mas quem pensa assim vive em constante instabilidade, porque a qualquer momento tudo pode ser tirado. O estoicismo ensina justamente o contrário. Quando você volta a atenção para a mente, quando disciplina os próprios pensamentos e escolhe quais emoções terão espaço dentro de si, encontra um tipo de força que nenhuma perda externa pode abalar. Esse domínio não é conquistado em grandes gestos, mas em escolhas diárias e silenciosas. É quando você decide não responder à provocação, quando se recusa a alimentar uma preocupação sem fundamento, quando prefere guardar energia para o que realmente importa. Cada uma dessas decisões é como levantar mais uma muralha em torno da sua fortaleza interna. O homem que não controla sua mente se torna prisioneiro de tudo ao redor. Mas aquele que assume a responsabilidade por esse território descobre uma liberdade rara, a de não ser arrastado por nada que não dependa dele. Essa é a essência do primeiro ensinamento estoico para dominar a mente. Reconhecer que, em um mundo de instabilidade, a única soberania real é aquela que você exerce dentro de si. Perfeito. Agora entendi o ponto. Você quer que o texto tenha o DNA estoico, mas sem ficar repetitivo, nem sempre jogando o termo estoicismo ou as mesmas citações a cada parágrafo. A ideia é variar, às vezes deixando o ensinamento falar por si, às vezes trazendo uma referência histórica e só em momentos pontuais conectar explicitamente com a filosofia estoica.
Isso dá mais naturalidade e impacto. 2. Pensamentos são ordens, não sugestões. A mente nunca está em silêncio absoluto. Mesmo nos momentos em que você acredita estar tranquilo, pensamentos atravessam como sombras, alguns leves, quase imperceptíveis, outros carregados de dúvida, medo ou desejo. O que poucos percebem é que nenhum desses pensamentos passa sem deixar marcas. Aquilo que você permite permanecer dentro de si acaba moldando a maneira como enxerga o mundo, reage a situações e toma decisões. É por isso que não se deve tratar pensamentos como sugestões inofensivas. Eles funcionam como ordens. Cada vez que você repete internamente que não é capaz, essa ideia se transforma em comando. Cada vez que alimenta uma preocupação que não depende de você, está dando à mente uma direção. Pouco a pouco, a soma dessas ordens cria o padrão da sua vida, e a maioria das pessoas sequer percebe que está obedecendo a instruções que ela mesma deixou se instalarem. Um homem que não vigia o que pensa é como um líder que deixa estranhos ditarem as leis de sua cidade. No início, parece apenas uma voz isolada, mas com o tempo, essa voz ganha força, se espalha e se transforma em regra. O mesmo acontece na mente. Aquilo que você não controla passa a controlar você. Não é possível impedir que pensamentos surjam, mas é possível decidir o que fazer com eles. Alguns devem ser acolhidos e transformados em ação. Outros precisam ser barrados no instante em que aparecem, antes que criem raízes. Essa escolha é diária e muitas vezes silenciosa. É quando você decide não se prender a uma lembrança amarga. É quando recusa dar espaço para um impulso de raiva. É quando percebe que a mente quer correr para o pior cenário, mas escolhe não segui-la. Essa disciplina mental foi uma das grandes armas de figuras que enfrentaram situações extremas. Soldados em guerra, líderes sob pressão, até mesmo homens comuns em tempos de crise. Todos tinham em comum a capacidade de não obedecer de imediato a cada comando que surgia dentro deles. É isso que separa quem vive em constante tormenta de quem consegue permanecer firme mesmo no caos. O verdadeiro poder está em assumir o papel de comandante. Pensamentos continuarão surgindo, mas caberá a você decidir quais ordens seguir e quais ignorar. Quando essa vigilância se torna parte da sua vida, a mente deixa de ser uma tirana e se transforma em aliada. Esse é o ensinamento. Nunca subestime a força de um pensamento. Ele pode ser apenas uma centelha, mas se você não o controlar, em pouco tempo ele se transforma em fogo. 3. O silêncio é a lâmina invisível do sábio. Falar é fácil, reagir é automático. A maioria das pessoas sequer pensa antes de responder. É como se vivessem no modo ataque, prontas para se defender, prontas para retrucar, prontas para mostrar que tem algo a dizer, mesmo quando o silêncio seria muito mais poderoso. Só que essa urgência em reagir revela uma mente que ainda não aprendeu a dominar a si mesma. Porque quem realmente tem força interior não precisa se apressar. Não precisa vencer no grito. Não precisa provar nada. O verdadeiro domínio aparece quando você decide não reagir, mesmo quando tudo dentro de você grita por resposta. E isso é raro. O silêncio incomoda. E justamente por isso, ele é tão poderoso. Quando você cala, o outro se perde. Ele esperava confronto, esperava resistência, esperava emoção. Mas você não entrega nada. Você observa, mantém a postura, guarda sua energia. E essa ausência de reação pesa mais do que qualquer palavra. O silêncio não é ausência, ele é presença. Presença de controle, de consciência, de inteligência. Enquanto o outro se desgasta tentando te provocar, você permanece inteiro, e isso desarma qualquer um. Tem gente que acha que ficar calado é sinal de fraqueza, que se você não responde, está aceitando, está se submetendo. Mas é justamente o contrário. Ficar em silêncio quando tudo te convida ao caos é uma forma de domínio superior. É como dizer, sem abrir a boca, eu não me movo por qualquer coisa. O silêncio te protege, te dá tempo, te permite ver o que os outros não enxergam. Ele vira escudo,
quando você está prestes a explodir, e vira espada quando o outro espera que você se destrua sozinho com palavras impensadas. O mundo vive na gritaria, na reação imediata, no descontrole disfarçado de opinião forte. Mas quem aprende a usar o silêncio como ferramenta, como defesa e como escolha, descobre um poder que a maioria nunca terá. Porque para ficar quieto, quando tudo em volta te instiga a falar, é preciso mais do que coragem. É preciso ter domínio. Domínio sobre o próprio ego, sobre os próprios impulsos, sobre a necessidade infantil de ser notado a qualquer custo. Se você quer dominar sua mente de verdade, aprenda isso. Não responda a tudo. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda provocação precisa de voz. Nem toda situação pede ruído. Às vezes, a resposta mais forte que você pode dar é nenhuma. E nesse momento, o silêncio deixa de ser apenas ausência de som e se torna a prova mais clara de que você está no controle. 4. A dor é a forja da mente inabalável. A maioria das pessoas foge da dor como se ela fosse uma maldição, um castigo que precisa ser evitado a qualquer custo. Mas a verdade é que não existe força real que tenha nascido sem ela. A dor é a parte que quase ninguém quer enfrentar, mas é justamente nela que a mente se revela. Você só descobre quem é quando tudo desmorona. Só entende o que tem por dentro quando não tem mais nada do lado de fora. E o que sobra nesse momento é o que você realmente é. Não existe mente inabalável construída no conforto. Não existe equilíbrio verdadeiro sem conflito interno. A dor é como uma fornalha que queima tudo o que é frágil, tudo o que é superficial, tudo o que não serve. E o que sobra depois desse fogo é o que tem estrutura, o que tem raiz, o que tem consistência. Você pode até não enxergar isso no momento, mas toda dor tem uma função. Ou ela quebra você, ou ela molda você. E essa escolha, mesmo que pareça distante, ainda é sua. Há pessoas que se revoltam com a dor, que se debatem, que se entregam. Acham que foram injustiçadas, amaldiçoadas, esquecidas, e passam anos presas num estado de resistência contra algo que já aconteceu. Mas há outras que aceitam, que respiram fundo, encaram o que precisa ser encarado e extraem da dor algo que ninguém pode dar: força interior. Porque a dor não é apenas sofrimento, ela é informação. Ela mostra o que está errado, onde você é fraco, o que precisa ser ajustado. Ela aponta exatamente o que você não queria ver. E é aí que entra o papel da mente, porque a dor em si é inevitável. Mas o que você faz com ela é o que define sua estrutura mental. Tem gente que sofre por anos por algo que durou dias. Tem gente que revive a mesma ferida 1000 vezes porque nunca soube encarar ela de frente. E tem gente que utiliza a dor como ponto de virada, que transforma aquilo que era fraqueza em disciplina, que transforma a perda em clareza, que transforma o desespero em decisão. A mente inabalável não é aquela que não sente nada, mas aquela que sente, processa e continua, que atravessa a tempestade sem se agarrar a ela, que entende que a dor passa, mas o que você constrói com ela, fica. Essa mente não se faz lendo frases prontas ou tentando fingir que está tudo bem. Ela se faz no chão frio, no silêncio depois da queda, no peso dos dias em que ninguém entende o que você está vivendo. Mas mesmo assim você levanta. Por isso, da próxima vez que a dor bater, não fuja. Não se apresse para se distrair, para esquecer, para fingir que está tudo certo. Sinta. Fique um pouco com ela. Escute o que ela tem a te dizer. E depois, siga em frente. Um pouco mais forte, um pouco mais consciente, um pouco mais inabalável. 5. Cada manhã é uma batalha contra si mesmo. A primeira coisa que você faz quando acorda revela muito mais sobre você do que imagina. Porque o momento em que você desperta não é neutro. Ele já começa como uma escolha. E quase sempre, essa escolha é uma batalha silenciosa, travada ainda com os olhos fechados. De um lado, a vontade de continuar na cama, de buscar conforto, de adiar o esforço. Do outro, a consciência de que ceder agora significa perder para si mesmo antes mesmo de o dia começar. E a maioria perde.
Sem perceber, já levanta atrasado, já pega o celular, já mergulha em distrações, em ansiedade, em confusão mental. Perde o controle antes mesmo de tentar assumir o controle. Essa é a batalha que ninguém vê, mas que molda o tom de tudo que vem depois. Se você acorda reagindo, se levanta já em estado de urgência, se entrega às notificações, à pressa, ao ruído, já não é você que comanda o seu dia, é o mundo lá fora. E o pior, essa desordem vai se acumulando, porque uma manhã perdida não é só uma manhã. Ela é o início de uma mente desorganizada, de decisões mal pensadas, de reações automáticas. A mente que não vence o próprio despertar dificilmente vence os conflitos do dia. Só que, ao contrário do que muitos pensam, acordar cedo não é sobre produtividade forçada ou sobre seguir uma moda. É sobre se preparar, sobre vencer o primeiro obstáculo que é você mesmo. Porque quando você levanta no horário que escolheu, sem negociar com a preguiça, sem adiar o que precisa ser feito, está mandando uma mensagem direta para si mesmo. Eu sou o responsável pela minha mente. E essa mensagem, repetida dia após dia, constrói um senso de autoridade interna que ninguém pode te dar. Você mesmo precisa construir. Essa batalha da manhã é ingrata, porque ninguém vai te aplaudir por levantar quando prometeu. Ninguém vai ver quando você decide não tocar no celular nos primeiros minutos do dia. Ninguém vai te parabenizar por começar em silêncio, por refletir, por respirar fundo e se organizar por dentro. Mas é exatamente por isso que ela vale tanto, porque é nesses momentos invisíveis, longe dos olhos do mundo, que a mente começa a se fortalecer. Não pelo que você mostra, mas pelo que você supera quando ninguém está olhando. É muito fácil exigir disciplina dos outros, julgar quem não tem foco, criticar quem não evolui. Mas a disciplina real começa em silêncio, no quarto escuro, quando o alarme toca e você tem duas opções: continuar dormindo ou acordar para a sua vida. E esse acordar não é só físico, é mental, é simbólico. É a decisão de não se entregar mais às desculpas, à lentidão, à bagunça interna. Quem vence essa batalha todos os dias, mesmo com pequenas vitórias, constrói uma mente mais forte, mais lúcida e mais preparada para enfrentar o que vier. Porque quem domina o próprio despertar, com o tempo, passa a dominar também as escolhas, as emoções, os impulsos. E esse é o começo do verdadeiro controle, não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Dominar a mente não é um destino final, é um processo diário. É estar disposto a enfrentar a si mesmo todos os dias, a proteger o que entra, a questionar o que pensa, a se calar quando for preciso, a suportar quando doer, e a levantar mesmo quando tudo em você quer desistir. Os 5 ensinamentos que você ouviu aqui não são fórmulas mágicas, são ferramentas de consciência. Se você aplicar, mesmo em partes, vai começar a sentir o efeito: mais firmeza, mais clareza, mais controle. E isso muda tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você ficou comigo até aqui, quero te agradecer. Escreve nos comentários: eu fiquei até o final. Assim eu sei quem realmente está comprometido em dominar a própria mente. A gente se vê no próximo vídeo.